Franciele, a gente sabe que o Instituto Cultiva tem uma ação nacional, né? Chega a atuar em várias cidades do Brasil. E esse curso, como surge dessa experiência, dessa atividade do Cultiva, a gente fica pensando assim, de onde vieram as pessoas para fazer o curso, de quais lugares, né? Quais lugares que estão se envolvendo com o curso? Então, a gente teve bastante participantes de São Paulo, Minas também, do Rio. A gente teve alguns participantes da região Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, e alguns participantes também do sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul principalmente. Então, eu acho que o curso está bem espalhado, tem um público diverso, por isso a gente procura sempre, como eu falei, pensar no perfil desse público, e aí quando a gente vai falar, por exemplo, sobre o perfil dos municípios, de que, né, pensar um pouco o perfil de onde essas pessoas são. E como a maior parte dos municípios brasileiros são pequenos, até 50 mil habitantes, a gente também procura trazer um diálogo a respeito dessas realidades. Daí, que estratégias eu posso traçar em relação a pensar o orçamento público nesses contextos de cidade pequena, mas também, claro, dialogando com os contextos urbanos de grandes metrópoles, porque, afinal de contas, né, a sociedade ela é interligada. Então, mesmo os grandes centros e as cidades pequenas, a gente percebe que se interrelacionam, assim, quando a gente fala, quando a gente vai pensar políticas públicas, quando a gente vai pensar gestão. Então, tem situações que são gerais, né, que acontecem nos dois contextos, né, tanto de grandes cidades, quanto de pequenas cidades, quanto das cidades de ambiente mais rural. Então, tem as convergências, mas também tem os pontos que são diferentes, e a gente precisa levar em conta assim, o geral e o particular também. Franciele, são três pessoas dando curso, né? Você, o Rudá e o Cláudio. E como é que se bate bola entre vocês? Qual o papel de cada um? Qual o conteúdo de cada um? A gente tem perfis diferentes, né? O Cláudio, o Rudá e eu. Nós temos perfis diferentes e trajetórias diferentes. Eu acho que isso também é coerente com a nossa metodologia, porque se a gente está dizendo que o saber a gente constrói de experiências diferentes e de diálogos, a gente também tem que proporcionar aos participantes do curso, né, uma formação que ela seja plural e que tenha experiências plurais sobre o assunto. Então, a gente dividiu a temática do curso pensando um pouco nisso, que cada um pudesse trazer a sua experiência em relação ao trabalho com esses temas e a sua trajetória de vida, mas que a gente pudesse trazer também pontos de vista diferentes e perspectivas diferentes, para que isso fosse plural, né, para que a gente tivesse uma discussão plural. Então, assim, eu sou socióloga, eu tenho uma trajetória na área da educação também, mas uma educação que dialoga com a formação de base, que dialoga com a formação de lideranças, que dialoga com a formação de grêmios estudantis, de conselhos tutelares, conselhos de direito, de lidar com a gestão pública, pensando estratégias de formação continuada, né, uma área que eu atuo bastante, com diversidade, eu tenho experiência na área de atuação com populações indígenas, então, assim, traz outros olhares para essa discussão. O Rudá tem uma trajetória muito ampla no cenário, né, de discussão das ciências políticas, por exemplo, e uma experiência muito grande com a discussão, né, histórica também em si dos desafios da política e do jogo político, vamos dizer assim, né? E ele tem uma percepção de estratégias também, isso é muito importante, né? Principalmente porque ele tem uma discussão na área de formação para avaliação, por exemplo, de políticas públicas, né? E o Cláudio, ele tem uma experiência na área jurídica e na área de atuação da gestão pública também. O Rudá também tem uma experiência na área de atuação da gestão pública, né? O Rudá tem experiências diversas, vamos dizer assim. Mas, para focar nenhuma, eu faço esse recorte. O Cláudio tem experiência nessa área de administração pública, ele já foi secretário em diversas áreas, e ele também traz essa discussão do campo jurídico hoje, que é muito importante a gente renovar
digo assim, renovar os discursos e os saberes do que se mudou hoje na legislação. Porque você ter esse conhecimento, o gestor público, isso é muito importante para você lidar, né, tanto com a questão das finanças, quanto com o funcionamento em si do que é o Estado, o que é o governo, qual que é o meu papel de vereador, de prefeito. Então, a gente procurou congregar essas diversas experiências para falar sobre gestão pública, porque a gestão pública ela tem que ter uma perspectiva plural também. E aí a gente também tem trajetórias de vida diferentes e eu acho que isso acaba fortalecendo o curso. O Cláudio parece que foi procurador de município também, você está sabendo? Isso agrega muito. O Cláudio foi procurador de vários municípios, principalmente em Minas. Agora ele está atuando muito fortemente com vários municípios, por exemplo, da Paraíba, ali, então, na Bahia também. Enfim, o Cláudio tem uma experiência bem grande como procurador, e hoje, esse campo, dentro da administração pública, ele é fundamental para você pensar as estratégias de orçamento. Acho que a gente tem hoje uma legislação que ela precisa ser não só conhecida, mas entendida para a gente saber como que a gente atua. E assim, eu tenho falado isso bastante no curso, né? Nós precisamos conhecer as linguagens, conhecer as nomenclaturas, né? A gente precisa saber ler um orçamento, né? Eu falo bastante isso nas aulas que eu acabo ministrando sobre orçamento público, sobre as etapas de construção do orçamento. A gente precisa saber traduzir as linguagens, porque isso vai nos fortalecer, vai nos dar conhecimento, vai nos dar saberes técnicos para uma coisa que eu falo bastante no curso, a governança e governabilidade. Então, a governança tem a ver com saber técnico de administrar o Estado. Então, isso passa pelo conhecimento do orçamento público. Então, a gente precisa saber traduzir o que é uma leitura do orçamento e como esse orçamento é composto. Então, o curso traz um pouco sobre isso também. E aí, como a gente tem experiências diferentes, a gente acaba fazendo essas abordagens diferentes ao longo do curso, o que propicia essa pluralidade de ideias e de diálogo também com o público.